agradecer primeiramente a minha liderança, ao meu pastor, que me deu a oportunidade de estar pregando aqui hoje. E eu queria deixar para a igreja uma palavra que se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Diz assim: portanto, cingindo os lombos do nosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em nossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede santos vos também, em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Glória a Deus, aleluia! Um dia eu estava lendo a Bíblia, pode se sentar, gente. Um dia eu estava lendo a Bíblia e essa passagem aqui estava marcada já, porque essa Bíblia aqui que me deu foi o presbítero Tiago, como eu disse, e chamou a minha atenção de ler. Eu comecei a ler e estudar. E aqui, Pedro estava pregando aos cristãos. Eu estava pregando para os cristãos da Ásia Menor, atual Turquia, que estavam enfrentando perseguições. E nesse versículo que a gente acabou de ler, Deus está nos exortando a vivermos em santidade. E aqui eu pesquisei a origem e o significado de santidade. A palavra santidade tem origem no latim sancritas, está fortemente ligada ao hebraico kadosh, que significa separado ou cortado. Historicamente, o objeto ou uma pessoa era considerado santo quando era retirado de uso comum e separado exclusivamente para o serviço de Deus. Ou seja, nós somos considerados santos quando a gente anda em alinhamento com Deus, vivendo segundo a sua palavra, segundo aquilo que Ele quer para a gente viver. Andar em santidade significa viver separado do pecado e consagrar os propósitos de Deus, refletindo os valores e o caráter de Cristo no dia a dia. Ou seja, como o nosso evangelista Marcelo já disse na EPD, em nossos passos, o que Jesus faria, as nossas atitudes têm que ser segundo aquilo que Jesus faria, se Ele estivesse aqui. Será que realmente nós estamos tendo atitudes assim? A santidade é um processo contínuo de transformação guiado pelo Espírito Santo e não uma busca por perfeição sem falha. Porque todos nós aqui somos humanos, todos nós estamos sujeitos ao erro, sujeitos a errar. E a gente não tem que buscar não errar. A gente vai errar durante a nossa caminhada, mas o que a gente não pode deixar é isso se tornar normal, se tornar uma normalidade. Não adianta nada a gente errar, pedir para Deus perdão, pedir para Deus nos perdoar, e daqui a amanhã, na mesma semana, cometer os mesmos erros. Isso não é estar em santidade. Santidade é quando a gente realmente pede perdão a Deus, realmente tem o nosso coração puro e sincero e querer mudar, buscar melhor. Porque nós temos que melhorar, senão não adianta nada. A gente está aqui vivendo uma vida e lá fora está vivendo outra. Está aqui fingindo que está enganando a Deus com roupa de crente, terno, vestido, e lá fora está vivendo uma vida totalmente contrária àquilo que Ele quer. Que nós venhamos se arrepender verdadeiramente de tudo aquilo que nós temos feito de errado, buscar a nossa restauração e a nossa melhora. Quando nós pedimos perdão a Deus e voltamos a cometer a mesma coisa, nós estamos em iniquidade. E a iniquidade é uma profunda corrupção moral, maldade ou injustiça deliberada. É mais do que um erro isolado. Ela descreve o estado contínuo de rebeldia contra Deus. Assim como estar em santidade é você melhorar todos os dias, é você buscar se separar todos os dias, é você buscar se melhorar todos os dias. A iniquidade também, ela é diária. É você continuar naquele mesmo processo ali, toda vez errando, pedindo perdão, errando de novo, achando que Deus está se agradando, mas não está. Foi como o Kevin disse ontem lá no monte. Vai ter uma hora que Deus não vai mais querer te ouvir. Vai ter uma hora que Deus não vai mais querer saber de você. E você vai querer se consertar e não vai dar tempo. Porque está escrito lá em Isaías 62,
61:8 diz: porque eu, o Senhor, amo o juízo e aborreço a iniquidade. Ou seja, Deus não gosta quando a gente está assim, não gosta da gente estar aqui de um jeito e lá fora de outro. Então que a gente venha se arrepender antes que Ele pare de nos escutar. E se Ele para de nos escutar, que lá em Jeremias 14 também vai dizer no versículo 11, quando Jesus disse para Jeremias: não rogues por esse povo para bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. E quando oferecerem holocausto de ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes, eu os consumirei pela espada e pela fome e pela peste. Ou seja, assim, não adianta nem você pedir para alguém orar por você. Se você estiver errado, vai ter uma hora que Deus não vai escutar mais. E uma hora pode ser tarde. Uma hora pode ser tarde demais a gente querer se arrepender e não querer mais saber da gente. O Senhor nos está convidando a sermos santos, porque é o único jeito da gente ser salvo. Não tem outro jeito. Se a gente quiser ter acesso à vida eterna, se a gente quiser morar no céu, o único jeito é se santificando, se separando do pecado e vivendo a vida conforme o Senhor quer e conforme Ele manda. Lá em Romanos 6:22 vai nos dizer: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Ou seja, nós só vamos ter acesso à vida eterna se nós formos santos aqui na terra. Não adianta a gente querer, a gente desejar ir para o céu e viver aqui de qualquer jeito, de qualquer maneira. Quando a gente anda em santidade também, nós não só estamos garantindo a nossa salvação, mas nós estamos sendo gratos por tudo que Jesus fez e faz por nós. Nós estamos sendo gratos por tudo que Ele fez lá na cruz. Ser grato a Deus vai muito além de dizer que nós somos gratos com palavras bonitas, mas ser grato a Deus é quando nós mostramos, quando nós vivemos com propósito e identidade, o sentido em Cristo todos os dias. Ser grato a Deus é reconhecer que Deus nos amou primeiro, mesmo sem a gente merecer. E devemos responder a esse amor com a escolha que honre o sacrifício de Jesus. A gratidão verdadeira se mostra no comportamento e nas decisões que tomamos e na disposição de servir a Deus. E será que as nossas atitudes têm refletido gratidão a tudo que Deus fez e faz por nós? Porque é muito fácil a gente chegar aqui com Bíblia embaixo do braço, com vestido longo, com terno, e falar que não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. Mas a nossa atitude realmente tem mostrado isso. Realmente, qual é o exemplo que nós temos dado para quem está lá fora? Será que nós temos influenciado o mundo ou o mundo tem nos influenciado? E é isso que eu queria deixar para a igreja, que não adianta nada a gente estar aqui de qualquer jeito, a gente está aqui brincando de ser crente. E falar que nós somos gratos a Deus porque Ele nos salvou. O que adianta a gente dizer que é grato a Deus com palavras, mas decepcionar Ele com as nossas atitudes? E é isso que eu queria deixar para as nossas vidas. E assim eu agradeço a minha oportunidade.